Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque sabe como é que funciona, né? Aqui na F1 Mania, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, né, nas sessões, né? Tudo aquilo que vem acontecendo na Fórmula 1, nos treinos, nas classificações, nas corridas. É sempre assim que a gente faz aqui no nosso Parque Fechado. Hoje não é diferente. Sabadão, 28 de junho, 29 de junho de 2024, a gente vai falar sobre dois assuntos aqui, né, que marcaram esse sábado, que foi a Sprint Race do GP da Áustria, que aconteceu mais cedo, né, foi 7 da manhã pelo horário de Brasília. Para você que não acordou cedo, a gente vai explicar para você um pouquinho do que rolou, tá bom? E também a classificação para o Grande Prêmio da Áustria. O Grande Prêmio é a corrida do domingo mesmo, a corrida boa, né, aquela que a gente gosta de verdade, né? Então, vamos que vamos. Lembrando que a gente está ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, também no Twitter, lá no Voices da F1 Mania e no Terra TV também, claro, ao vivo na home do terra.com.br, como eu sempre faço questão de lembrar para você. Tá no YouTube, tá no Facebook, então deixa seu comentário aqui também com a gente, tá bom? A gente vai colocando tudo na tela aqui, a gente vai respondendo, a gente vai batendo um papo. Claro, tá no Terra TV. Não precisa sair do Terra TV, o player é legal, que bacana, hein? Só abre ali o aplicativo do YouTube rapidão para você mandar mensagem pra gente, para você chegar, trocar uma ideia, que é bom participar também, né? Então fica fácil fazer dessa forma, não fica? Então vamos que vamos. Bom, tivemos as duas sessões como eu acabei de falar, né? A gente teve sprint e a gente teve a classificação. Em ambas deu Max Verstappen. Dois grandes desempenhos aí do Verstappen, eu diria. Mas vamos falar de resultado, vai. Vamos começar com o resultado, como a gente sempre faz aqui. Primeiro da classificação, Max Verstappen, a pole position para o Grande Prêmio da Áustria de amanhã. Ele fez 1.4.314, uma voltaça, andou muito Verstappen hoje. Lando Norris da McLaren na segunda posição, 1.4.718. Olha só, George Russell da Mercedes fez 1.4.840. Esse terceiro lugar era para ser do Piastri, teve uma volta deletada e olha, não sei não, mas acho que vai rolar um VAR aí, hein? Ninguém me falou nada. Tô sentindo, acho que vai rolar um VAR. Mas vamos de resultado oficial por enquanto. George Russell da Mercedes, 1.4.840, foi o terceiro colocado. Carlos Sainz da Ferrari, o quarto, com 4.851. Quinto, Lewis Hamilton da Mercedes. Sexto, Charles Leclerc da Ferrari. Sétimo, Oscar Piastri da McLaren. Oitavo, Sérgio Pérez da Red Bull. Nono, Nico Hülkenberg da Haas. Décimo, Esteban Ocon da Alpine. 11º, o Daniel Ricciardo da RB. 12º, Kevin Magnussen da Haas. 13º, Pierre Gasly da Alpine. 14º, Yuki Tsunoda, ele que é da RB também. 15º, Fernando Alonso da Aston Martin. 16º, Alexander Albon da RB. 17º, Lance Stroll da Aston Martin. 18º, Valtteri Bottas da Sauber. 19º aí o Logan Sargent da Williams. E o 20º é o último colocado, o chinês Guan Yu Zhou da Sauber também, tá? Então a gente teve foi oitava pole position do Verstappen nessa temporada, assim, e dessa vez, vamos falar a verdade, se achou com o carro ali, se achou na pista, e se algumas vezes a gente vem colocando em xeque a Red Bull, né, para essa pista, correndo em casa ali e tal, a Red Bull tá ajustadinha, né? Então dessa vez não dá pra falar nada. Tanto que, vou colocar uns parênteses, vou colocar as aspas aí, tem sempre um comentário ou outro para fazer, mas é assim mesmo. Tanto que ele venceu também a Sprint Race de manhãzinha, de novo, 7 da manhã, sei que muita gente não acordou. Quem tem ali o F1 TV Pro, beleza, assistiu de novo e tal. Vou confessar, eu fiz isso. Mas, ok.
Max Verstappen da Red Bull venceu depois de 23 voltas, né? A corrida é curtinha mesmo. Oscar Piastri da McLaren, ele fez o segundo lugar nessa sprint e fechando esse pódio, não tem exatamente um pódio, né? Mas fechando o pódio, Lando Norris da McLaren foi o terceiro colocado, quarto George Russell da Mercedes, quinto Carlos Sainz da Ferrari, sexto Lewis Hamilton da Mercedes, sétimo Charles Leclerc da Ferrari. A gente teve a oitava posição aí com o Sérgio Pérez, sempre longe do Verstappen, né? Em oitavo, nono Kevin Magnussen da Haas, décimo Lance Stroll da Aston Martin, décimo primeiro Esteban Ocon, décimo segundo Gasly, décimo terceiro Tsunoda, décimo quarto Hülkenberg, décimo quinto Ricciardo, décimo sexto Alonso, décimo sétimo Logan Sargent, décimo oitavo Albon, décimo nono Bottas e em último lugar o Guan Yu Zhou, mais uma vez, ele que está se acostumando aí com as últimas posições, até porque a gente sabe a RB não tem carro para isso, né? Vamos começar com a sprint, para a gente pontuar e fazer as coisas aqui numa linha do tempo, né? O Verstappen largou na frente, com o Norris em segundo, e o Verstappen, assim, ele tracionou muito bem na largada, como sempre, né? A gente já esperava isso, e larga muito bem o Verstappen, tem um poder de reação muito grande, tem um carro que larga bem também, porque, fala a verdade, né? Sem carro piloto não é nada. Mas é um circuito curto. E quando a gente fala do circuito curto, até falei essa semana lá, é muito curto. Não, calma. Mas é um circuito curto, é dos mais curtos, né? Então o que acontece? Ele é um circuito rápido. É muito difícil você abrir aquele segundinho de gap na primeira volta. É muito difícil. É mais difícil que você pega uma pista com 6, com 7 quilômetros, né? Fica mais fácil. Miami, sei lá, Spa, que tem 8. Né? É mais fácil você pensar e somar. Pensa que Spa dá 2 voltas quase do Red Bull Ring. Então, na primeira volta fica um pouquinho mais complicado você abrir esse 1 segundo. Qual o efeito disso? Pilotos atrás com bom ritmo de corrida também. Quando eu falo de bom ritmo de corrida, eu não estou colocando mais a McLaren na Áustria como favorita, mas a gente não pode negar o bom ritmo, eu pessoalmente, a gente não pode negar o bom ritmo da McLaren. Então você tem 2 pilotos com bom ritmo atrás. Termina a primeira volta ainda dentro da zona do DRS, já que não tem mais vácuo na Fórmula 1, é o DRS que faz essa compensação. Então se você termina nessa distância, você vai ser pressionado. E foi o que aconteceu na sprint. Norris muito forte, Piastri muito forte, ok, só que faltou combinar de organizar um pouco a casa ali entre Norris e Piastri, porque ao mesmo tempo que ambos estavam tentando atacar o Max Verstappen, né, eles estavam batendo cabeça entre eles ali também, rolou um ataque entre eles, rolou carro de lado, rolou tentativa de ultrapassagem, e quando o Norris passou, enfim, o Verstappen, uma hora ia acontecer, foi um pouquinho afobado, dava para esperar mais uma volta, acho eu, mas ok, passou o Verstappen, ele erra, ele passa na curva 3, e quando ele vai se dirigir para a curva 4, o que ele faz? Ele já não traciona tão bem, normal em ultrapassagem, você não está fazendo o traçado ideal, então às vezes você perde um pouquinho a tração ali, ok, o Verstappen traciona melhor que o Norris. O que faz o Norris? Fecha a porta, mas depois Lando Norris, não faz isso comigo. Você vai deixar o lado de dentro para Max Verstappen, né? Tudo bem. Aí nisso ele perdeu a posição pro Verstappen e o Piastri poderia não ter ido junto, pensando na equipe, para que o Norris tentasse ultrapassar Verstappen. Poderia, mas ele foi. A porta estava aberta para ele também. O Norris errou, ficou sem espaço, vai embora também. E aí o Norris até tenta chegar um pouco mais próximo do Verstappen, mas aí o que acontece? O Piastri tenta chegar um pouco mais próximo do Verstappen, mas aí o que acontece? Aí ele sofre ataque do Norris, né? E a partir do momento que ele sofre ataque do Norris, quem agradece, quem levanta as mãos para o céu? O Verstappen. Deixa os dois se atacando aí que eu vou embora. Ele foi embora. Existe
arranhão na análise de ritmo de corrida aí. Acaba sendo um arranhão aí, porque uma coisa é classificação e hoje o Verstappen estava muito mais rápido, outra coisa é ritmo de corrida. Verstappen estava muito mais rápido hoje? Tenho a impressão que não, mas enquanto as McLaren se atacavam, o Verstappen foi embora. Como vai ser amanhã? Calma, não sei. Né? Mas corta, né? Aí você tem aquele pequeno período, abre o parque fechado, mexe no carro, Red Bull mexe, todo mundo mexe e tal, vem Verstappen para classificação. Aí na classificação, sim, inquestionável o Verstappen hoje, não tem o que falar. O pessoal da transmissão da Band ali até brincou, né? E a gente dá crédito quando é brincadeira, para roubar brincadeira de ninguém também. Até o Verstappen fez umas 4 pole positions ali. Eu acho que se juntar o quê? 2, fez umas 6, viu? Pole positions. Porque, não, hoje, na classificação, o Verstappen tava um negócio assim impressionante, né? Então, esse foi o sábado. Um sábado com vitória tranquila do Verstappen na sprint, mas muito mais porque as McLaren também ficaram se atacando, perdendo tempo, mas Verstappen não tem nada a ver com isso, foi lá, piloto experiente, piloto rápido, que sabe se aproveitar de boas situações, como foi a de hoje, foi embora, venceu, mais uma vez com autoridade. Vou mandar só bom dia, para quem tá mandando mensagem aqui, vou mandar uns bom dia rapidinho aqui, que o Vitor Beto já chegou, tá tudo ok aí, Vitor? Tá ok. Então, beleza. Vou colocar o Vitor aqui, mas vou dar um bom dia rapidinho para todo mundo. Se eu eventualmente não ler a sua mensagem, se você quiser mandar de novo, pode mandar, tá? Eu vou dar um bom dia pro Vitor aqui. O Guilherme da Silva Mol tá junto com a gente. Cadê? Que vai almoçar escutando o Parque Fechado, assim como a Cláudia Lascos. O Thiago Barreto também. O Thales Fernandes, o Drácula, o Eric Ravani. Tem mais Thiago Frois, Daniel Santos, Alex Silva, Elton Moura. Pânico JP também tá junto com a gente aqui. Valeu demais a presença de todo mundo. Então é isso, gente. Vai mandando a mensagem aí. Eu mandei o nome rapidinho que eu vou dar uma boa tarde aqui pro Vitor. Vocês mandam a mensagem de vocês, que daqui a pouco a gente vai ler algumas, tá certo? Vitor Berto, boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Parque Fechado nesse sabadão. Sabadão cheio, né? Como eu tava brincando, teve sprint de manhã, um sprint legal. Teve a classificação agora. A classificação Verstappen não deu margem nenhuma para dúvidas de que ele seria o pole position já desde o começo da classificação. Na sprint eu fiquei com algumas dúvidas, como eu estava falando aqui, não sei se você pegou meu comentário inteiro, mas assim, eu fiquei com algumas dúvidas com relação ao que pode vir a ser o ritmo de corrida, mas isso é coisa para amanhã, né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Cara, hoje, né, falando do dia como um todo da Fórmula 1, a gente teve uma manhã bem animada nas primeiras voltas. Ficou uma expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer, de fato aconteceu, mas aí o Norris ainda não tá pronto, né? Ainda não tá pronto. E aí acabou abrindo demais, o companheiro se aproveitou, como você bem falou no seu comentário. Se o Piastri pensasse na equipe, não teria passado, mas ele também não tem que pensar na equipe agora não. Acho que no fim, assim, pensando na equipe, na verdade, pensando na possibilidade da equipe vencer, né? Porque em pontos finais, tanto faz quem ia terminar em segundo ou terceiro, né? Era mais pensando na possibilidade de que o Norris aparentemente tinha mais capacidade ali de carro e ritmo para passar o Verstappen do que o Piastri, porque quando o Piastri ficou em segundo, não chegou, sei lá, acho que ele deve ter feito uma volta usando o DRS e na segunda já o Verstappen já tinha sumido. Mas isso, honestamente, também não é uma crítica ao Piastri, é só porque foi a decisão que ele tomou ali na hora, pensando nele, ele tá certo. É uma pena que ele não tenha conseguido atacar, né? O que, pra mim, estragou um pouco a sprint, né? Então, assim, estraga a corrida, mas eu acho que pra situação ali dele, ele fez o que tinha que fazer, ele fez o certo. Ele não tem que pensar nem no companheiro nesse momento e nem nos torcedores. Não, será? Bom, se eu não passar, pode ter mais chance de show, porque o cara que tá na minha frente pode passar o Verstappen. Não tem nada a ver. Não é o papel dele, né? Não é o papel dele, exatamente. E foi uma sprint até
animadinha naquele momento, os pilotos sempre muito próximos. A gente viu outras ultrapassagens, né? Ferrari brigando com a Mercedes. Achei o Hamilton um pouco apagado. O Pérez, então, só vou falar dele na sprint nesse momento, porque foi tão apagado que não tem muito mais o que falar, né? É impressionante que o Leclerc largou em 10º. Acho que na terceira volta já estava na frente do Pérez, e o Pérez terminou ainda uma posição atrás do que ele largou. Sem comentários. Então foi um sprint que foi boa, pena que foi 7 da manhã, então assim, no balanço final não acho que valeu a pena acordar tão cedo assim. Acho que o que você fez no fim foi melhor dormir um pouquinho mais e ver a reprise. Mas brincadeiras à parte, a sprint foi isso. A gente, né, não é super fã do formato, apesar de eu já ter falado algumas vezes e reafirmo que prefiro uma sprint no sábado de manhã, às 7 da manhã, do que um TL3 às 7 da manhã. Fechada a sprint, qualificação para mim foi extremamente surpreendente. Não esperava nada perto do que foi, porque eu não imaginava que Verstappen fosse ter tamanha vantagem. Uma vantagem que, honestamente, eu não me lembro quando ele teve tamanha vantagem assim, de meio segundo pro segundo colocado. Até a transmissão da Band. E a gente cita muito a transmissão da Band aqui, né, Garcia? Não só porque, enfim, como estamos no Brasil, é por onde a gente acompanha, apesar de ter outras opções, mas é que tem menos delay, na Band, querendo ou não. Eu fico na segunda tela usando o F1 TV, mas o delay é de quase 1 minuto. Então, para eu que estou fazendo, principalmente, cobertura em tempo real, acaba que esse 1 minuto faz... Na Áustria é uma volta de diferença, praticamente, né? Era muito engraçado, porque eles estavam... Assim, tinham acabado de abrir a volta fazendo a 1 e terminando, na saída da 1, eles já estavam, tipo, fechando a volta na TV aberta. Né? A volta... O tamanho já dele... abrindo a seguinte, já estava abrindo a seguinte, então... E aí, enfim, a gente cita sempre a Band por conta disso, mas também eu gosto muito de citar a Band porque a Band, de certo modo, molda a opinião de muita gente, molda a visão de muita gente, né? Eu não tinha certeza que você ia falar isso, mas era o que eu ia falar. Afinal, tem comentaristas lá que as pessoas acreditam que são especialistas e, portanto, tem que ouvi-los. Óbvio que cada um tem sua opinião em cima dos fatos, mas é sempre bom ouvir quem está mais próximo, né? Então, tô falando tudo isso para falar que eles, durante boa parte da transmissão, principalmente no Q1, né, falando muito sobre, meu Deus, nunca vimos na vida uma coisa tão próxima assim, todo mundo no mesmo segundo, meu Deus do céu, né? E fui puxar aqui o histórico. No Q1 do ano passado, do primeiro ao último, eram 8 décimos, né? E a pole foi por menos de 1 décimo do Verstappen no ano passado, em cima do Leclerc, se eu não estou enganado, ou do Sainz, enfim, foi em cima de uma Ferrari. Hoje foi meio segundo, né? Então, a gente vai atrás de dados para ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor e não ficar só naquele ufanismo, né? Tipo... aparentemente só para promover o produto deles mesmos, né? Para ficar, meu Deus, a Fórmula 1 nunca foi tão boa assim, meu Deus, não sei o que, não sei. A gente aqui fala real, né? Não é nem para queimar ninguém, porque acho que aqui vale até absolver, por exemplo, o Jafone não entrou nessa, né? Sim. Tá, mas e eu nem quero apontar dedos para pessoas individualmente, mas o que eu quero dizer não... No fim, eu quero dizer para as pessoas assim, não vai na que estão falando lá. Pesquisa. Não precisa na nossa também aqui que a gente está falando. Pesquisa. Eu quis apontar o dedo porque senão às vezes dá a impressão que é todo mundo e não era todo mundo. Aí às vezes você também bota todo mundo no mesmo balaio, sabe? Esse lance da transmissão da Band... Como o Drácula falou, o Jafune atualmente lá na Band é o único que se salva atualmente. Esse lance da transmissão é isso, não é só o fato da gente trazer aqui, às vezes dá a impressão que não é se curvando, porque todo mundo, e acredito que todo mundo aqui assistiu, né, tá aqui na nossa live, vem aqui para ver o comentário, assistiu por onde? Assistiu pela Band, então tem
uma certa troca de ideias, e constantemente a gente vê, e tá tudo bem, tá? Constantemente a gente vê as pessoas trazendo para o chat, por exemplo, aqui as opiniões que estavam lá na transmissão. Às vezes é nossa Garcia, responsabilidade com quem está assistindo também trazer aquilo que a gente acha correto. Eu queria até acrescentar o seu comentário, assim, a palavra que você usou, você fala que muitas vezes as pessoas trazem comentários para cá da transmissão, mas além de comentários, muitas vezes as pessoas trazem supostos fatos falados na transmissão, né, de que essas verdades que eles soltam do tipo, meu Deus, nunca foi tão próximo. Não, talvez nunca tenha sido tão distante na Áustria. Porque numa pista que tem 1 minuto de volta, 1 minuto e 4, meio segundo é tempo demais, né? Outra coisa, todo mundo no mesmo segundo, como foi o Q1. Isso é normal na Áustria, porque a volta tem um tempo de duração tão curto que é como se 1/10 na Áustria não fosse o mesmo décimo em Spa. Porque quando você vai transformar isso em metros, né? Porque você transformar em metros por segundo, né? Velocidade média da volta. Acaba que a distância que eles terminariam se tivessem partido ao mesmo tempo, um carro em cima do outro, né? Igual no videogame que tem aquele Ghost Car. Quando a gente fala 1/10 em Spa, eles estão mais próximos do que 1/10 na Áustria. Então, não é surpresa e não é um fato super, tipo, relevante falar, meu Deus, como está próximo 1 segundo. 1 segundo é pouco, sim. E tem uma outra coisa. Não é super próximo na Áustria. E tem uma outra coisa. Não é o fato da pista ser pequena. É o fato da pista estar entre as menores e ser rápida. Tem a ver com a velocidade média, na verdade. Velocidade média, por isso a volta ali em 1,4, né? Porque se ela fosse, pega Interlagos, por exemplo, que tem o mesmo tamanho de lá da pista da Áustria, né? Você tem 10 segundos a mais aí brincando por conta do desenho da pista. Então tem uma questão de velocidade média e tudo mais. Então, né, às vezes a gente tem algumas distorções que são trazidas a público, e a gente aqui, enquanto a gente tá conversando, você tá assistindo a gente aí, YouTube, Facebook, Terra TV, no Voices lá, né? Nosso compromisso é com você. Foi falado lá, tudo bem, deixa eles falarem, tá tudo certo. Ninguém aqui vai se meter, mas o nosso compromisso é com você que tá assistindo a gente. Inclusive, muito obrigado por estar com a gente nesse sabadão aqui, né? E Garcia, de novo, assim, não queremos ser donos da verdade. Não. Pesquisem, né? Se informe, né? Tem o F1 Mania para você pesquisar, mas se quiser, existem bancos de dados de estatística da Fórmula 1 na internet. Né? É isso. No F1 Mania, por exemplo, não tem, a gente não disponibiliza esse serviço. Né? É um serviço que, na verdade, a gente consulta para fazer os nossos comentários, para escrever as notícias, escrever análises e tudo mais. Então, não vão tanto pelo que tá todo mundo falando e dá uma olhada. Assim, hoje, a qualificação na Áustria, né? Tô falando tudo isso para falar que me surpreendeu muito. Porque para mim a distância foi muito maior do que eu imaginava, né? Se a gente for pegar a etapa passada, né? A gente teve distâncias em alguns momentos menores em tempo, que para a Espanha representa uma volta muito mais apertada do que foi, né? Porque não é comum na Espanha todo mundo ficar muito próximo. Na Áustria é. E então, assim como vocês vão ver quando a gente chegar no GP de São Paulo, que as distâncias também não são tão grandes entre o primeiro, o quinto, o 10º e o último. Eu tô falando isso em uma volta, tá? Volta rápida. Na corrida é outra história. Então, falando tudo isso para falar que eu tô muito surpreso com como foi. Como o Verstappen disse que eles encontraram alguma coisa no carro, né, para melhorar, alguma coisa que precisava ajustar para melhorar. Eles fizeram isso entre a sprint e a qualificação, e aí a vantagem deles aumentou muito. Essa história do parque fechado lá na Fórmula 1 de cair entre a sprint e a qualificação, eu gosto, mas é uma faca de 2 gumes, né? Se a gente tem, às vezes, uma equipe que tá atrás encontra alguma coisa, às vezes chega na briga, mas se quem já tá na frente encontra alguma coisa, fica ainda mais distante, que é o que parece que a gente viu hoje, e muito provavelmente vai ver amanhã, a não ser que, né, como a gente já falou várias vezes, eu acho que o ritmo da Red Bull, eu falo Red Bull, mas eu vou me corrigir, o ritmo do Verstappen é muito bom na Áustria,
A tendência para mim é que ele vença, mas vai saber como é que vai ser com a temperatura amanhã, vai saber como é que vai ser com os desgastes de pneus. A gente sempre vê a McLaren andando bem no final dos jogos de né, de cada jogo de pneu. Vai saber estratégia, vai saber a execução dos pitstops. Então, existem cenários. E tem uma outra questão, né? Você também falou no seu comentário sobre o uso do DRS, como ele é na segunda volta, não dá muito para abrir uma distância. Então, a tendência é que o Norris consiga usar na segunda volta o DRS para cima do Verstappen. E são 3 retas, né? Meio em sequência. Então, pode também acontecer com 3 do Norris. De acionamento. Pode ser que o Norris passe. E aí, pode ser que o Verstappen não consiga mais passar. A gente também já viu isso muito acontecer na Fórmula 1, mesmo que o Verstappen amanhã seja o mais rápido, né? A gente já viu muitas vezes isso com outros pilotos sendo mais rápidos e não conseguindo passar. Até porque, tentando recapitular algumas coisas aqui, no que diz respeito a essa disputa, tentar de trás para frente aqui, no que diz respeito a essa disputa, o que eu tava até trazendo aqui, mas já vi que tem mais gente assistindo, então a gente traz de novo, até por esse motivo do tamanho da pista versus a velocidade média, é muito mais difícil você abrir aquele 1 segundo na primeira volta. É muito mais difícil. Então, assim, se o Verstappen abrir 1 segundo na primeira volta amanhã, nossa, não sei o que vai acontecer, né? Mas vai ser muito difícil. Em que pese, até pelo tamanho da pista versus média velocidade, esses 4 décimos que ele colocou hoje já sejam assustadores. Porque 4 décimos na Espanha é uma coisa, 4 décimos do Bahrein, 4 décimos na Áustria é outra coisa. Representa percentualmente do tempo de volta muito mais do que em outros circuitos, né? Exatamente. É uma matemática simples. E aí a gente deve ver disputa nas primeiras voltas, e assim, quando a gente fala em disputa nas primeiras voltas, por quê? Porque os caras... parece que na Áustria realmente o Verstappen tá melhor com sua Red Bull, vamos dizer assim, porque eu acho que tem muito do carro também. Sim. Para esta pista especificamente tem do carro, então o Verstappen com sua Red Bull parece melhor, mas aí você pega pro regulamento, é uma pista que é convidativa a ultrapassagens. Nessas ultrapassagens, se tiver todo mundo andando junto, que é uma coisa que o DRS faz às vezes, daqueles trenzinhos, né? Todo mundo andando junto. Uma disputa de curva, que inclusive, por exemplo, a curva 3 lá, onde é o principal ponto de ultrapassagem, ela é apertada. Ela é convidativa, mas assim, quem faz ultrapassagem, quem toma ultrapassagem, ele perde tempo. Uma dessa vem mais gente pra brincadeira, né? Então, o próprio Russell, né, Garcia? Foi no Russell que eu pensei. Ele vai largar em terceiro, porque o Piastri teve a volta deletada por um motivo que eu não consegui enxergar, honestamente. Sei não, acho que vem VAR por aí, hein? Não sei se voltariam atrás, se bem que a gente já viu isso na Fórmula 2, se eu não me engano, que eles excluíram e depois voltaram atrás. Eu só tô falando isso porque em todos os replays que eu vi, eu não vi o Piastri passando da linha azul. Eu não consigo ver o pneu dele além da linha azul. Além da linha azul. Não dá pra enxergar nos dois. Acho que foram 2 ângulos que eles mostraram, né? Não dá pra enxergar. Então, sei lá. Tinha um preciosismo, né? E até alguém comentou aqui logo no começo da live falando, né? Essa linha azul ajudou os pilotos, né? Ou ajudou. Fez com que tivesse menos questões de track limits. Eu, honestamente, não acho que é a linha azul que limita os pilotos, é a brita. Né? Então, para os caras não tocarem na brita, eles se limitam e não extrapolam o limite. E era para ser o suficiente. Não pergunto da linha azul, porque, honestamente, a linha azul, na verdade, não é para os pilotos, tá? A linha azul é para que o sistema da FIA consiga ter contraste entre a linha branca, né, e a zebra, a pintura da zebra, para que identifique-se automaticamente, né, porque é um sistema de inteligência artificial que dispara esse aviso para os comissários de que foi extrapolado. Então a linha azul, na verdade, é para dar contraste e identificar se o piloto extrapolou ou não. Não é para os pilotos não conseguem enxergar aquela linha azul. Primeiro, o azul é muito claro. Eu imagino que dentro do carro, com a incidência de luz que tem, é tudo branco. Eles mal enxergam o colchete de largada. Eu ia falar isso. Fora que, assim, a visibilidade dentro de um Fórmula 1 honestamente, eu não sei como eles conseguem correr. Na verdade, você enxerga muitos metros pra frente, né?
É que você, com o tempo, você vai desenvolvendo sensibilidade para falar, bom, se tá aqui, tá meio perto, se tá aqui, tá perto. Mas enxergar, você não enxerga. É como quando você tá dirigindo seu carro, você não enxerga o que tá imediatamente à frente da placa dianteira do seu carro, né? É porque você, pelo tempo, você desenvolveu uma noção se vai bater, não vai, né? Mas a Fórmula 1 é muito pior, porque essa distância que eles têm de enxergar é muito para frente, muito mais do que num carro de rua pelo ângulo que eles estão. Então aquela linha azul não serve para o piloto. Teoricamente serve para inteligência artificial, e hoje, honestamente, eu desconfio da inteligência artificial ter acertado no caso do Piastri. E aí o Russell, se a gente for ter a mesma situação que a gente teve na sprint hoje, né, amanhã, se o Piastri passou sem dó o Norris, o Russell vai passar por cima. O que eu acho que hoje na sprint foi um erro do Piastri não foi ter passado o Norris, foi ter ficado tentando passar no começo, né? Porque nisso o Norris perde um pouco de contato com o Verstappen, tanto que ele tenta passar o Verstappen, sei lá pela 6ª volta, eu acho, né? E se não fosse o Norris ficar atacando, o Piastri ficar atacando o Norris, talvez ele tivesse tentado na 3ª, né? E a gente teria um cenário talvez diferente, não sei. Eu acho que amanhã, se o Piastri não teve esse cuidado, amanhã o Russell vai ter muito menos. Então o Russell vai tentar passar na largada, vai tentar passar na 2ª volta, enfim. A gente tem um cenário diferente, parecido com o que a gente viu na Espanha. Por mais que o Russell tenha largado lá para trás e tenha passado todo mundo, vai ter o Russell na briga também, como a gente viu na etapa passada. É isso, e mais uma vez também, logo na largada, falei de primeira volta aqui, mas logo na largada é uma pista convidativa a trocas de posição, e supondo que eventualmente, e essa pulguinha tá pitando na minha orelha aqui, a McLaren recorra da volta deletada do Piastri, eles vão ter que organizar exatamente essa movimentação aí, e não vai ser fácil, porque não basta apenas, caso a gente tenha Verstappen, Norris, Russell, não basta apenas o Piastri não atacar, ele vai estar sendo pressionado também, né, pelo Russell. Só que ele vai ter que tomar muito cuidado para não atrapalhar o companheiro, porque assim, uma coisa é você fala assim, vou disputar, beleza, tá liberado disputar entre os dois? Tá liberado. Agora, queremos nos organizar para vencer o Verstappen? Queremos, então eles vão ter que se organizar ali, não se atacar, dar mais espaço um pro outro, alguma coisa assim, porque realmente você e até o Daniel Santos está falando aqui, então, ele chegou a colocar 8 décimos antes da abertura do DRS, né? Com muito mais vantagem, porque inclusive o Norris e o Piastri eles já disputam ali logo na largada, né? Com toda essa vantagem, ele só conseguiu abrir 8 décimos. Não dá, na primeira volta não dá para abrir um segundo. E mesmo assim, ele passa 8 décimos na primeira volta, mas se você observa, a linha de cronometragem é no começo da reta. Então, o Norris já chega no fim da reta, acho que a 4 décimos. Então, a meio segundo. Acho que ele chega a 4 décimos lá na freada da curva 2. Você tem essa questão de ele fazer a última curva um pouco mais aberto, mas para mim hoje eu percebi que se o cara da frente tá a 7 décimos, você tem muita chance de passar na 2 e tem chance de passar na 3. Porque esses 7 décimos eles morrem entre o DRS da reta principal e daquela segunda reta logo após a primeira curva. Ele tira todo, ele engole inteiro esses 7 décimos. Então 8 décimos talvez seja realmente a margem de segurança na linha. Na linha, sim, né? E o limite do limite, né? Porque se for 8, se for 750 milésimos, talvez já não seja o suficiente. Então ninguém vai... enquanto hoje os pilotos calculam abrir esse 1 segundo para não poder abrir a asa, não dá para ficar calculando 8, 10, né? Não é assim que funciona. Então, talvez 8 décimos seja o limite mesmo, porque quando a gente viu ficar menor do que 8 décimos, na casa dos 7, eu vi, se eu não me engano, então agora não lembro se foi o Russell ou se foi o próprio Norris quando passou o Verstappen, porque chegou a passar, né?
foi a 712 milésimos, né? Então a 7 décimos que passou na linha de chegada. E mesmo assim conseguiu fazer ultrapassagem. É isso. Lembrando que a 2 é aquela reta curva para a esquerda. Curva para a direita, a mais fechada é a 3, depois lá embaixo tem a 4. E da 4 para frente, a Red Bull se impõe. E se impõe bastante. E aí lá ele esquece eles. Porque isso. mesmo quando eles fazem o segundo setor mal, né? Porque o que você tá falando é depois da curva 4, antes da 5 já vira terceiro setor. Né? Meio que perto da freada da 5. Ali, o segundo setor, hoje o Verstappen não foi bem nessa última tentativa dele no segundo setor, mas ele compensa tudo lá no último. Porque é o setor mais lento da pista, né? E eles estão... velocidade final não tá bem para Red Bull, né? Nem curva de alta, o negócio deles é o trecho mais lento. A gente viu a mesma coisa na Espanha, né? No último trecho que era o bom, porque era o mais lento. Uhum. E nessa brincadeira vai ser um jogo de muita concentração durante a corrida inteira, porque muitas vezes você vê o piloto dando um refresco, não vou tentar passar nessa volta, vou economizar uma bateria aqui, vou esfriar pneu. Não vai dar para fazer isso amanhã. Vai ser, abriu com 7 décimos, 8 décimos, tenta ultrapassar. Porque passando a curva 4, o Verstappen vai abrir. Se você ficar uma volta sem tentar, o Norris no caso, que é o favorito a isso, a essa posição, você ficar uma volta sem pressionar, sem chegar colado no Verstappen, tentar aliviar, dar um refresco de uma volta que seja, aí o Verstappen abre-se um segundo e vai embora. E aí ele segura mais, porque a gente já viu, tá com ritmo. E você corre o risco de também ficar pro de trás, né? Que é isso, como... aí você vira presa. Que em outras pistas, assim, pra ter chance de ultrapassar, muitas vezes o cara tem que estar 4 décimos, meio segundo no máximo. Como eu falei, aqui a margem também é maior. Com 7 dá pra passar, talvez com 8 também dê, talvez não dê pra passar o Verstappen, né? Mas outros pilotos talvez dê pra passar com 8 décimos. Porque o Verstappen tem uma maneira de se defender, ele joga muito duro, né? Jogou muito duro hoje, inclusive na sprint. Então, assim, você perde ali um pouco de contato com o da frente. Você não vai poder mais abrir a asa. O cara de trás muito provavelmente vai poder, porque todo mundo anda muito próximo, principalmente na primeira parte da corrida, né? Então, não dá esse mesmo refresco de falar, vou esfriar meus pneus. A gente viu isso com o Norris hoje, né? Parece que ele fez isso depois da ultrapassagem que ele fez do Verstappen e tomou o troco. Ele parece que deu uma aliviada ali para dar uma resfriada nos pneus, mas aí esquece, porque é difícil você chegar de novo. Ele não conseguiu passar mais o Piastri. Agora, você falou Verstappen joga duro, e é verdade. E com um piloto que joga duro, não dá pra fazer o que o Norris fez, né? Passa e deixa lá de dentro pro Verstappen, né? Não, bom, ele mesmo se culpou, né? Ele falou que foi amador da parte dele fazer o que ele fez, deixou a porta aberta pro Verstappen dar o troco. Eu acho que, assim, honestamente, o Verstappen, acho que pra mim ele ia passar de qualquer jeito ali, por dentro, por fora. Pra mim o maior erro de posição do Norris foi ele ter se colocado numa posição em que ele fez com que ele perdesse pro Piastri, né? Porque o que aconteceu? Como ele deu o lado de dentro pro Verstappen, o Verstappen sai espalhando. E espalhar ali, o Norris teve que ou tira o pé ou vai pra brita, né? Nessa de tirar o pé, o Piastri passa também. Se ele deixa o lado de fora, quem vai ter que contornar bem é o Verstappen. Ele não tem esse risco de ser espremido contra a zebra, que vai ter que tirar muito o pé pro Piastri passar. Então acho que mais do que eles colocar numa posição ali ruim para o Verstappen, foi ruim mesmo em relação ao Piastri. Sei lá, e eu tenho aquele negócio, você vem pra me passar de novo? Cara, se quiser vai por fora, cara. Não vou te dar o lado de dentro, sabe? Enfim. O Thiago Barreto tá falando aqui, o chefe de equipe da McLaren disse que os pilotos estão livres para correr, porque o campeonato ainda tá no início. Mais ou menos, né? Mas para mim a equipe já tem que priorizar o Norris, que tá na vice-liderança do campeonato. Sem ser nem priorizar o Norris. A McLaren precisa ganhar corrida, né? Se é o Verstappen, se é o Piastri no lugar do Norris, o Norris não atrapalha o Piastri. Se é o Norris na frente, o Piastri não atrapalha o Norris. Acho que foi essa
organização mesmo que faltou pra McLaren hoje ali. Sei lá, eu acho Piastri, fecha a asa aí que você tá chegando muito junto, sabe? O que eu pensei hoje é que, assim, se a McLaren quisesse muito a vitória, ficou bem claro ali depois de 2 voltas do Piastri atrás do Verstappen que ele não ia ameaçar o Verstappen. E o Norris estava mais rápido, o Norris teve o ritmo limitado pelo Piastri. Numa corrida tão curta, sem nenhum pit stop, e que o adversário, naquele momento, ali naquele primeiro momento, quem estava atrás do Norris já estava um pouco distante, porque depois em algum momento eles estão próximos, mas depois fica distante, eu tentaria inverter posição. Fala, Piastri. Assim, e que poderia combinar é, Piastri, ó, dá passagem pro Norris pra ele tentar mais uma vez? Se ele não conseguir, ele te devolve antes da bandeirada. Mas ficou muito claro ali pra mim que o Piastri não ia conseguir, né? E não antes da ultrapassagem. Depois de 2 voltas, como eu falei mesmo. O ritmo dele você já não tá mais lá com esse amor todo pelo Piastri, né? Tem isso também, né? Que pra mim, assim, parece que no Parque Fechado passado ficou parecendo que eu tava comparando ele com o Pérez, e não é sobre isso. Eu só acho que a McLaren, ela corre com 2 pilotos, os 2 pilotos pontuam, tudo mais, só que o que a gente sempre espera é um piloto colado no outro das equipes, né? Então, o que eu sempre espero é o Piastri colado no Norris. Ele não estava fazendo isso recentemente, né? Acho que teve uma exceção que foi, agora não lembro, Mônaco, né? Que o Piastri até foi melhor que o Norris, mas fora isso ele não estava andando junto com o Norris. Aí, para sprint, ele estava andando, eu digo para qualificação sprint, aí na sprint ele andou próximo. Na qualificação hoje ele teria também terminado colado, se não fosse, né, essa volta deletada. Sei lá, talvez o Piastri precise um pouco mais de consistência. Não sei. É que o que a gente falou já em alguma edição passada é que quando o Piastri foi contratado pela McLaren, deu tudo aquele bafafá com a Alpine, processo na justiça, né? Porque, enfim, o Piastri era contratado da Alpine e aí sai de repente para ir para a McLaren. Eu falo, nossa, mas para que brigar tanto por esse cara? Assim, ganhou tudo por onde passou, legal, mas... Legal, e aí? Vale brigar tanto assim? Pra um cara que você nunca viu correr na Fórmula 1, deixa ele fazer um ano de Alpine, aí você arranca ele de lá, sei lá, né? E aí isso foi uma primeira opinião, e aí depois ele, ano passado, fazendo boas etapas, eu falei, tinha coisa aí. E aí agora eu volto a ter dúvida, se tem tudo isso, sabe? É melhor ele correr na Alpine ou na McLaren? Na McLaren. Mas é tudo isso? É um gênio? Eu não sei porque isso foi muito falado, né? Não, um gênio, meu Deus, ganhou tudo. Cara, na mesma linha que tem no Antonelli agora, né? Um gênio. Eu tenho volto a ter dúvidas do Piastri, porque eu tava falando assim, cara, do jeito que ele tá, ele vai... Talvez ele seja campeão mundial e o Norris não. E pelo que a gente tá vendo esse ano... E pode ser momento também, né, Garcia? Ele vence antes do Norris, né? Inclusive era sprint, mas ele vence antes do Norris. E tudo é momento, né? Mas assim, a sensação que eu tenho esse ano é falando assim, acho que o Piastri nunca vai disputar um campeonato. E, de novo, momento. Pode ser que eu mude minha opinião daqui 3 corridas. Mas eu fico com essa dúvida que me deixa, sei lá, Piastri. Tá bom, não sei se tem gente melhor pra colocar no lugar dele também. Mas, hoje eu tô muito mais... Cara, o Norris tá fazendo muito bem do que falando, cara, que dupla incrível que eles têm. Piastri vai brigar junto com o Norris pelo campeonato. Acho que não. Eu só vou deixar um porém aí, é que essa é a segunda corrida que o Piastri usa o mesmo carro do Norris, né? O Norris, ele... Desde o início da temporada, assim que a McLaren colocou a primeira atualização em pista, tem sido sempre para o Norris. Ele passou a usar isso na Espanha. A Espanha equilibraram os dois. Piastri não acompanhou. Agora tá aí, vamos aguardar.
Por isso que eu falei, pode ser momento também, né? É só porque, como minha impressão inicial sobre ele não era, meu Deus, é um gênio, eu volto a ter essa impressão, que tipo assim, um bom piloto, um gênio. Acho que não, ainda acho que não. Né? E o Elton Moura tá falando aqui, né? Piastri é muito novo, se a gente fala que o Norris tem que amadurecer muito, ele também tem. Eu concordo, de novo, porque eu só tô falando sobre o Piastri porque é uma comparação em cima da expectativa. Pilotos que são gênios, na minha opinião, não tem que amadurecer. Né? Talvez tenham que amadurecer em alguns aspectos, mas não amadurecer a ponto de, tipo, o cara só ganha quando amadurece. O Verstappen não ganhou só quando amadureceu. Né? O Verstappen foi lá e ganhou. O Hamilton não ganhou só quando amadureceu. O amadurecimento traz outras coisas. Às vezes traz campeonato, às vezes traz menos punições, às vezes traz menos batidas. O que eu sinto é que o Piastri não é esse gênio todo que já colocaram para ele. Do mesmo jeito que a minha sensação é que o Antonelli também não é tudo isso. Né? Porque senão, se é tudo isso, por que ele larga em 16º na Fórmula 2? E não teve problema. Porque o Hamilton, quando correu lá, chegou ganhando. E não é uma corrida, né? Até o Rosberg chegou ganhando. E não é uma corrida, né? Porque quando foi a primeira, a gente até falou meio em tom de brincadeira aqui. Agora, às vezes, a gente esquece de falar dele. Isso que é um perigo, né? A gente esquece. Vai deixando, porque é só a Mercedes que faz a gente lembrar dele. Porque se a Mercedes não estivesse falando dele, a gente não citaria ele. É verdade. Né? No campeonato ele tá mal. Ele não tá bem no campeonato. Ele não fez bem nenhuma corrida, né? Ele tá em 9º no campeonato. E ele tá em uma das melhores equipes. A equipe talvez com maior história no automobilismo de base, né? E então também não dá pra falar, mas que também corre numa equipe tão ruim, tadinho. Não, o cara tá lá nas melhores condições. Eu acho que a equipe dele não tem o melhor carro esse ano. Mas, ainda assim, os resultados são abaixo do que a equipe tá entregando este ano. É isso. E aí, pra mim, é a mesma história, de novo, assim, pra mim essa história de Piastri e tal, é meio por essa linha. Antes da gente partir para nossa reta final aqui, vamos pro nosso momento Sônia Abrão aqui, que a gente sempre traz pro nosso parque fechado. Jos Verstappen, cara, o que parecia ser uma bobagem, a gente até falou disso no nosso, eu e o Gavinelli lá, a gente falou disso no nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast essa semana, falou rapidamente, pegou, passou, fez uma brincadeirinha de leve até, e deixa quieto, que é o fato do Jos Verstappen guiar o RB8 lá, que é o carro do Vettel, na Áustria, naquele desfile de, enfim, comemorativo que eles sempre fazem lá. Era para ter sido uma bobagem, só que essa bobagem tá virando um papo de, sei lá, de crianças mimadas que estão, né? E agora o Jos Verstappen, até lá na F1 Mania, viu, gente? Essa e outras coisas sempre. Ele deu uma declaração, porque ficou todo mundo falando assim, mas por que desistiu? Por que isso? Por que aquilo? E aí ele falou hoje aqui, eu ouvi que ele, Horner, tentou de tudo para parar isso e que eu deveria apenas tomar cuidado para ver se aquela coisa, o carro, ainda iria frear. Acho que isso é uma coisa muito séria para se dizer. Para alguém que lidera a equipe, quer criar paz dentro da equipe, eu acho isso muito punitivo, sim. Como eu devo lidar quando eu ouço isso? Isso não funciona a favor dele, né? Cara, assim, que segundo ele, o Max estava presente, balançou a cabeça, né? Provavelmente negativo. Ele falou assim que tudo isso é patético, vamos esquecer, vamos seguir em frente, desejo tudo de bom pro Max, espero que construa um carro agora que vença e Max vai ficar bem, né? Vou fazer de tudo para que ele continue bem, se sinta bem, mas enquanto ele não estiver, então veremos o que vai acontecer. Paz é tudo que a gente não tem na Red Bull lá, né? Como é que é no futebol mesmo, que quando o time começa a perder muito, acabou a paz, né? Acabou a paz. Acabou a paz. Não por conta de resultado em pista, mas por conta de todas essas questões de relacionamento. Cara, eu não sei onde isso vai dar, tá? Eu não sei onde isso vai dar.
Porque ao mesmo tempo eu não consigo imaginar. Assim, se você me conta tudo isso, mas você só me conta, assim. Se a gente tem muita análise muito aprofundada, ou sabendo de todo o histórico e tudo mais, eu falaria, cara, o Verstappen vai sair da Red Bull no final desse ano. Sabendo que ele tem uma ligação forte com o pai, enfim, até por uma questão de abuso psicológico que conta que o pai fez durante toda a carreira dele, principalmente nos anos em que ele era mais criança, né? Eu ia falar, ele vai sair da Red Bull, porque o cara tem uma relação com o pai tá lá próximo. E aí o chefe dele fica falando mal do pai dele, né? Meio que à toa, porque também é uma coisa muito louca, né? Enquanto os fatos contra o Horner surgem a todo tempo, não surgem fatos contra o Jos Verstappen. E eu não tô falando que ele é um santo. Acabei de falar que ele abusava psicologicamente do filho. E batia no filho, enfim, agredia o filho. As histórias são horríveis. Então, não acho que o Jos Verstappen é um santo. Mas é muito louco que não vem nada à tona, né? Tipo, porque assim, o Horner tem coragem de fazer uma declaração absurda dessa de tipo, toma cuidado pra ver se o freio do carro vai funcionar, né? Muito feio. Não, baixíssimo comentário, né? Mas ele não fala, tipo, por que ele fala um absurdo desse e não fala assim, porque o Jos Verstappen está tentando me derrubar do meu cargo porque ele me odeia e quer colocar fulano de tal aqui pro filho dele ganhar mais, sei lá. Por que um fato não vem à tona? Só absurdos, né? Absurdo assim, absurdo jogado ao vento, porque também fazer, cuidado com o freio do seu carro, é só uma ameaça, né, mano? Eu digo não só uma ameaça, não tô dizendo que é uma ameaça vazia que de fato o cara não vai lá cortar o freio, sei lá, não tô defendendo o Horner não, no sentido de, uma promessa vazia, coitadinho, deixa ele fazer as piadinhas dele, não, por que ao invés de não falar um absurdo desse, ele fala assim, cara, porque o Jos Verstappen isso, sei lá, nem que usasse os absurdos que ele fez contra o Verstappen, contra o Max, na fala, né, por que ele não, sei lá, tipo, eu acho toda essa questão tudo muito absurda, mas nunca surge nada contra o Jos Verstappen. Então a gente não fica sabendo também o que acontece direito, né? Porque assim, a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Horner e a gente sabe fofocas de tipo, o Jos Verstappen quer derrubá-lo. Pra quê? Não sei, honestamente, eu não sei mesmo, Garcia. Tipo, você tem algum palpite de por que o Jos Verstappen quer derrubar o Horner? Meu único palpite é que ele é uma chave, uma peça aí nessa briga de Helmut Marko versus Christian Horner, ou das lideranças depois que o Dietrich morreu. Mas assim, sendo como peça, assumir um lado, tem essa personalidade agressiva, porque o Jos Verstappen é agressivão, ele é estúpido, ele é brutão, né? E aí resolveu agir em prol de quem ele tomou partido. Meu único palpite é esse. Porque é uma história muito louca, né? Pra mim nada faz sentido nessa história. Uma briga. Agora estamos por esse tipo de ameaça. E de novo, assim, também porque que coisinha boba do Horner falar assim: então ele não vai pilotar o carro, porque eu não quero. Deixa pilotar, velho. É tão infantil porque, assim, no fim, a melhor maneira de você incomodar uma pessoa não é atacando ela dessa maneira, né? Ou é você simplesmente ignorando. Você quer correr lá? Vai lá, você é ruim mesmo, você não ganha nada, vai lá. Nunca ganhou porcaria nenhuma. Ou que, sei lá, que o Horner tivesse vindo falar, que não sei se chama, como é que é, não sei o que das lendas, não é? Uma coisa. Fila das lendas, não sei o que das lendas. O Horner podia só falar assim: a gente reviu aqui a programação e como o Jos Verstappen não é uma lenda, porque afinal não ganhou absolutamente nada na Fórmula 1, a gente decidiu colocar Berger no lugar, porque o Berger ganhou corrida. Sei lá, porque foi companheiro do Senna, que é um feito maior que do Verstappen. E o Berger tá lá.
Então, e o Berger tá lá, eu nem sei. Muito provavelmente o Berger até vai participar desse desfile. Até usei o nome do Berger só porque eu lembrei dele, porque ele apareceu na entrevista. Mas a maneira que o Horner tá usando pra atacar o Jos Verstappen também é tão boba, sei lá. No fim, eu fico com a sensação que, mais uma vez, sabe quem é o prejudicado dessa história toda? O Max Verstappen. Porque o pai é um idiota, o chefe tá virando um puta de um idiota. E o cara tá lá, que ele não quer sair da equipe, na minha opinião, ele não quer sair da Red Bull. Por que vai sair? Tá ganhando tudo. Deixa pra sair depois quando começar a perder. Né? Como, sei lá, o Hamilton fez isso. Agora que ele viu que não vai dar em nada a Mercedes, vai pra Ferrari. Então, sei lá, se ano que vem a Red Bull for mal, sai no final do ano que vem, vai pra onde ele quiser, outro lugar. Ou se não quiser sair, não sai também. Mas assim, eu não acho que o Max Verstappen quer sair. Não, ele é uma geladeira, né? Do lado. E o pai fica pressionando do lado, vai ficar arranjando briga com o chefe dele, ele só fica no meio de uma briga que, no fim, ele não tem nada a ver. E ele é uma geladeira, né? Porque até o Pânico JP tá falando, dá até dó do Max, pai, os... Não é nem pela questão da dó disso também, mas enfim. Mas não só por isso, cara, quando o Christian Horner fala, se o Toto Wolff quiser um Verstappen, o Jos tá livre, hein? Cara, isso espirra... Pô, o funcionário dele é filho do cara, velho. Sabe? Precisa ser muito geladeira para lidar bem também com essa situação que tá chegando na imprensa e que antes estava intramuros, né? Agora não. Agora tá pegando os microfones aí. Agora eles estão dando declarações. Agora eles estão sendo diretos um com o outro. Pro Max é chato mesmo. Pro Max é bem chato esse tipo de coisa. Não sei como é que ele aguenta. Precisa ser muito geladeira, viu? Mas enfim. Vamos para nossa apostinha de sempre. Lembrando que no nosso momento posta aqui, você que está acompanhando a gente, você pode participar também. Pode deixar seu comentário aqui, que a gente põe na tela, a gente fala aqui. E mais, tô aqui, de novo, né? Como sempre falo, tô aqui no Terra TV. Pô, tá legal aí no Terra TV, o player é legal. Abre rapidão aí, só o aplicativo do YouTube, não precisa nem dar play no vídeo, mas só para você comentar. Escreve lá, F1 Mania, você vai encontrar a nossa live aqui ao vivo, né? Continua aí no Terra TV, mas aí usa o YouTube para comentar, para deixar o seu palpite aqui com a gente também, porque Vitor Beto, eu quero saber quem vai fazer o pódio do GP da Áustria amanhã. Cara, para mim o pódio do GP da Áustria amanhã vai ser Verstappen, Norris. Eu não acho que vai ser o Russell, não. Eu acho que vai ser o Sainz no pódio, ao invés do Russell. Verstappen, Norris e Sainz, então? Sim. Certo. E o Pérez vai terminar lá na Casa do Chapéu. Cara, a gente não comentou sobre ele, né? Mas eu não vou deixar passar, não. Sei que a gente não tem troféu bananinha de sábado e tudo mais, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, assim, eu não consigo entender como que a Red Bull renovou com ele. Não consigo entender. Eu não consigo entender mesmo. Porque assim... porque ele não ameaça o Verstappen. Pô, tem meia dúzia que não ameaçam o Verstappen, mas que não terminariam tão longe do Verstappen assim. A Red Bull vai perder o título de construtores. Eles vão perder o título de construtores. Faltam ainda... Agora faltam 14 corridas. 14 corridas. E tem umas sprints ainda no meio. Assim, eles vão perder o título de construtores. Por uma burrice. Porque pra mim não tem outra palavra. O Gavi falou que a aposta teria que ser... Ele tá mandando mensagem aqui, né? Falando que a aposta teria que ser enquanto o Verstappen vai dar uma volta. Em alguns também, não, né? Enfim. É uma corrida também muito rápida, né? Então não é o tipo de corrida que vão terminar 3 na mesma volta só. Mas vai passar muita gente com essa vantagem que ele tá botando hoje. Eu vou de... Minha cabeça tá meio bagunçada aqui, as coisas estão meio misturadas, né? Mas eu vou de Verstappen, Russell e Norris amanhã. E aí vamos ver se depois dessa corrida alguém dá um choque no Norris lá, fala assim, cara, acorda aí, você tem o melhor carro, cara. Porque, enfim, é esse meu palpite. Max, Piastri, Russell, cadê aqui, ó? Norris, Verstappen, Piastri. Sempre lembrando, viu, gente? Por enquanto, o Piastri, ele é só o 8º colocado no grid, viu? Não, 7º colocado no grid. Eu acredito, não tem nada ainda, não tem nenhuma informação, inclusive, sobre a investigação do Verstappen lá por ter
conduzido lentamente no pit, né, Vitor? Nenhuma resposta ainda, senão a gente já estaria sabendo. Vai demorar. Demora. E eu imagino que não vai dar em nada, a gente já viu isso acontecer antes. E coisa até pequena pensei demora assim, mais. Sim, e eu até pensei, Garcia, será que podem dar de punição pra ele? Perder a melhor volta. Aí sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser pole do mesmo jeito. Então, não acho que vai dar nada. Eu acho que. Eu até cogitei essa possibilidade de cortar a melhor volta, mas não acho que vai dar em nada mesmo. O que eu acho que pode dar alguma coisa é o Hülkenberg, né? Que 2 vezes descumpriu o combinado do pit lane. Hamilton também? O Hamilton saiu com os equipamentos pendurados no carro, né? Mas isso eu acho que multa financeira para a equipe. Eu acho que o Hülkenberg pode tomar alguma coisa mais pesada, mas que não vai fazer muita diferença na vida de ninguém, né? Já vai largar também lá para trás, não foi pro Q3, então não acho que vai ter um grande impacto nem no grid, muito menos no resultado da corrida de amanhã. Então acho que ele é o cara que mais corre risco, até por... Se ele tivesse feito só uma vez, eu acho que não daria em nada. Como ele fez 2 vezes, no Q1 e no Q2, eu acho que ele vai acabar tomando alguma punição, sim. A reincidência acaba sendo quase tida como uma afronta, né, pro pessoal lá, enfim. É isso. Bom, dei meu palpite aqui, né? Dei sim, tal, então é isso. Mas fico aguardando uma possibilidade, de novo, não é informação, gente. Fico aguardando e eu espero que a McLaren recorra dessa volta deletada do Piastri aí, porque não vi justiça nisso não, tá certo? Bom, amanhã, 10 da manhã, tem o Grande Prêmio da Áustria. Difícil atrasar, é uma corrida que raramente atrasa, mas, né, dando tudo certinho, meio-dia a gente está de volta aqui ao vivo com o nosso parque fechado. Vitor, seu destaque final. Meu destaque final vai para essa vantagem aí que o Verstappen fez na qualificação. De novo, eu me arrisco em dizer aí, eu demoraria mais um minutinho aqui para procurar, não vou fazer isso, mas arrisco em dizer que foi a maior vantagem da temporada na qualificação que ele teve. Não me lembro nem do Bahrein, assim, ele ter botado tanto tempo, até porque o segundo colocado foi o Pérez, né, então o Pérez estava andando bem no comecinho do ano, mas, cara, eu fiquei extremamente impressionado e preocupado com a vantagem que o Verstappen colocou hoje, porque corre o risco da corrida de amanhã ser emocionante para trás, mas a gente estava tendo corridas tão boas no sentido de ter possibilidades diferentes, né? Sempre essa expectativa de ter um outro vencedor. Amanhã eu vou acordar cedinho, já sabendo que vai ganhar a corrida, então isso me deixa desanimado por um lado, mas mérito do Verstappen, porque a gente vê que a Red Bull não tá com tudo isso. O cara tá fazendo muita diferença, acho que ele fez mais ainda na Áustria. Convido todo mundo a acompanhar a nossa cobertura no f1mania.net, né? Cobertura não só da Fórmula 1, tem Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, Stock Series, Fórmula 4 Brasil, Fórmula E, MotoGP, tem Moto 2, Moto 3, Fórmula E, tem muita coisa esse final de semana. Tem tudo com cobertura completa do F1 Mania lá no site. Tá tendo Porsche Cup também em Estoril, esqueci disso. A gente tá cobrindo em loco algumas categorias. A gente, então, segue a nossa cobertura, convido todo mundo a acompanhar. Também nas nossas redes sociais, tá passando aqui embaixo, ó, site F1 Mania nas redes sociais. Procura lá, tem stories direto lá do Velocitar, onde tá acontecendo fim de semana de estoque, com a Fórmula 4. E amanhã, 10 da manhã, a gente faz cobertura em tempo real lá no site também da corrida. É sempre legal ter a companhia de vocês acompanhando, porque, como eu costumo falar, assim, a TV, né, eles focam muito nas principais disputas, mas a gente consegue trazer uma análise um pouco mais aprofundada de outras disputas na pista, também condição de pneus, voltas de né, quantas voltas já foram dadas em cada pneu, enfim, muito mais informação do que você consegue ter pela transmissão, que ela costuma ser mais genérica, que é para todo tipo de público acompanhar. A gente vai um pouquinho mais a fundo lá no F1 Mania. É isso. Boa. Busquei rapidinho aqui, só 3 corridas, tá? Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. No máximo ele abriu 3 décimos pro Leclerc. Tá, só pra... Então, é isso que me preocupa, e são pistas que são muito mais longas. Na Arábia Saudita, então... São quase 7 km. É que a média velocidade lá é bem alta, mas
ainda assim, o tempo de volta ele é longo, né? Então, esses 3 décimos representam muito menos do que são 3 décimos na Áustria. Então, preocupante. É isso. Bom, amanhã a gente se fala aqui então por volta de meio-dia com o nosso Parque Fechado ao vivo. A gente aguarda você por aqui mais uma vez. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, todo mundo do chat, todo mundo que ficou assistindo, o pessoal do Terra TV aí, valeu demais. A gente se fala. Aproveite muito o seu sabadão aí. Até amanhã. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.